E a gente retorna aqui o nosso bate-papo com a Heloísa Mel Gonçalves, psicóloga, e a gente está falando sobre o Setembro Amarelo, um mês de conscientização e prevenção ao suicídio, um mal silencioso e que mata 32 pessoas por dia no Brasil. Eu estou impressionada com esse número, sabe, não se... E quando você fala em além desse suicídio que as pessoas conseguem, né, fora as tentativas que não são computadas, a pessoa tenta mais de uma vez, Elô? Se ela tenta e não é bem sucedida, ela vai continuar tentando? Existe uma chance muito grande. Claro que cada caso é um caso, mas existe uma chance muito grande. Eu já vi pessoas, por exemplo, que tentaram uma vez e ficaram ainda piores porque elas não conseguiram da primeira. Ah, tá. Então elas vinham com queixa assim, nossa, eu sou tão inútil que eu não consegui nem me matar, né? Então ela vai ficar pior ainda e tenta de novo, né? Então, tem que prestar muita atenção aos sinais. Porque se a pessoa foi lá e tentou uma vez e ela ainda continua naquela mesma situação, ela não procurou ajuda, ela não falou com ninguém sobre o que ela estava passando e ela continua no mesmo estado, existe uma chance muito grande dela tentar de novo. Então, se de repente você tem um familiar, um amigo ou qualquer pessoa que você conviva que fala para você, olha, tentei me matar, né? Também tem que tentar ajudar o mais rápido possível, justamente para tirar ela desse poço que ela está, digamos, né? Porque existe uma chance bem grande. E essa abordagem, ela tem que ser multidisciplinar? Você tem que ir no psicólogo, no psiquiatra, porque a diferença do psiquiatra e o psiquiatra vai atuar com medicação, o psicólogo com base no autoconhecimento. Como é que funciona isso? Qual é essa diferenciação? Isso, então. O psiquiatra, ele é o único que vai receitar o remédio. O psicólogo, ele pode fazer a terapia, mas ele não pode nunca receitar remédio. A gente tem que saber, obviamente, como que são as interações de medicamentos, né, principalmente os mais comuns, até porque a gente precisa saber como que isso vai afetar a pessoa que a gente está atendendo, né? Mas a gente nunca pode receitar. Então, quando é um caso bastante grave de depressão, ou um transtorno bipolar, ou qualquer coisa desse ramo que seja bastante grave, é sempre preciso que tenha o medicamento junto com a terapia. Nem só um e nem só o outro, né? A gente tem que ser realista e também saber que a gente não vai conseguir tratar tudo, né? Existem casos muito graves que o psicólogo sozinho não vai ter mão para conseguir fazer. Então, o medicamento vai ajudar muito nesse sentido, né? Se for um caso mais leve, claro que isso vai depender muito, né? Mas se for um caso mais leve, tem como fazer a terapia e ajudar, né? Ou colocar um medicamento mais reduzido, um medicamento mais tranquilo de se tomar. Agora, se for um caso grave, daí tem que tomar um medicamento bem pesado, de tarja preta mesmo, né? E daí fazer a terapia. Mas sempre os dois caminhando juntos, né? Os dois vão ter que fazer um trabalho juntos. Às vezes, dependendo da idade, por exemplo, se for uma criança, se for um adolescente, a gente procura até envolver a escola, porque a escola sabe muita informação, né? Tá. A escola sabe como é que está naquele dia a dia da criança, no dia a dia do adolescente. Então, os professores, os coordenadores, eles passam bastante informação que é necessária num atendimento, né? Coisas que às vezes a pessoa não fala, ou coisas que a gente não vai conseguir só com a terapia. Então, dependendo do caso, a gente chama também a escola. E os pais, sempre os pais. Quando a gente atende uma criança, um adolescente, ou mesmo alguém que não seja responsável por si mesma, né? A gente procura sempre juntar a família. Seja o pai, seja a mãe, seja um tio, quem for o responsável. Porque se não tiver um trabalho dentro de casa, às vezes tudo que a gente faz ali na terapia vai por água abaixo, né? Então todo mundo tem que estar dando esse suporte, principalmente no caso assim que a pessoa pensa sobre suicídio. E existe caso de ideação suicida com crianças? Existe, já aparece isso precocemente, assim? Porque adolescente a gente até mais ou menos, né, vê muitos casos, embora não exista divulgação, e isso é interessante porque as pessoas às vezes comentam, mas a imprensa não fala. Existe uma política, na maioria dos veículos de comunicação, de não se noticiar o suicídio, porque está provado que isso aumenta o número de casos, né? Sim, até quando teve toda aquela polêmica da série da Netflix, lá do 13 Reasons Why, os 13 porquês, né?
foi uma coisa muito complicada justamente por causa dessa questão da imprensa. Porque em novela, filme, série, existe uma lei que não se pode mostrar como faz o suicídio. No caso da menina da série, é uma série muito importante para se falar sobre isso. Mas eu também concordo que eles podiam ter tirado a cena que ela realmente se matava, porque mostrava exatamente ali, né? Eles podiam ter mostrado ela indo para o lugar que ela ia tentar se matar e os pais achando ela do jeito que ela estava, mas não mostrar, porque daí foi exatamente isso que deu a polêmica, né? Então, é complicado, por um lado, falar sobre suicídio justamente por isso. Mas é aquele negócio, a gente não pode falar muito, mas também a gente tem que falar. Exatamente. Né? A gente tem que falar no sentido de conscientizar, justamente esse conscientizar. Olha, vai lá, procura alguém, procura ajuda, isso a gente tem que falar. O mais alto possível que a gente possa falar, a gente tem que falar. E sobre o que você perguntou da criança, às vezes acontece sim. Acontece mesmo. Nossa, infelizmente, é uma coisa que dá uma dor no coração. Assustador. Mas eu já vi criança já que falava mesmo, eu quero me matar, eu quero morrer, eu quero sumir. Isso também são frases assim que as pessoas não percebem porque são coisas sutis. Porque muitas vezes a pessoa não fala eu quero morrer ou eu quero me matar. Vem frases como eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero sumir e nunca mais voltar. São frases assim que são sutis, mas também tem a mesma conotação, né? Porque o sumir envolve ela não estar mais aqui. Exatamente. Como que ela não vai estar mais aqui, né? E a pessoa chega a verbalizar coisas como minha vida não tem mais graça, eu não tenho mais o que fazer. Muitas coisas, tipo, minha vida não faz mais sentido, eu não tenho mais objetivo na minha vida, eu não sei o que eu quero no meu futuro, eu não vejo futuro para mim. São coisas assim que são sinais de alerta, né? Não é que a pessoa fala isso, então ela vai fazer. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa fala isso e daí as pessoas já ficam desesperadas. Meu Deus, minha filha fala isso, por exemplo, e ela está tentando se matar. É uma coisa de alerta, né? É uma luzinha vermelha que vai ter que acender na tua cabeça. Então, se a pessoa começa a falar esse tipo de frase, é uma coisa para você prestar atenção, né? E justamente chegar para essa pessoa e fazer aquela pergunta: o que eu posso fazer para você? O que eu posso te ajudar? E essa epidemia de depressão, e às vezes a pessoa também está passando por uma fase difícil, ela está numa situação aí de mega estresse e tal, e claro, aí durante um tempo ela realmente não vai conseguir ver futuro, nem sentido, nem nada. É só você pegar o pessoal que está fazendo TCC, né? O pessoal que está fazendo aí né, o mestrado, doutorado, aí que está fazendo trabalho de conclusão de curso. Chega um momento que ela diz, eu não tenho mais futuro, né? Porque tem até, inclusive, graduação da depressão no Facebook, né? Para tentar fazer rir um pouco disso, porque é uma fase difícil, mas aí também é importante diferenciar, né? Fases complicadas e uma evolução de uma doença. A gente trabalha, nós psicólogos trabalhamos com o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtorno Mental. Agora ele está na 5ª edição, né? Ele passa por revisões mais ou menos a cada 5, 4 anos. Então agora ele está na 5ª e última edição. Ele coloca lá que a depressão, ela precisa de vários sintomas por vários meses e um tempo determinado ali para você conseguir diagnosticar aquela pessoa com depressão em si. Daí fora isso, tem transtorno depressivo, tem episódios depressivos, que é esse caso. Então, são coisas que são quase lá, mas não chegam a ser depressão. Né? Hoje em dia, a palavra depressão ficou muito banal. Exatamente. Né? A pessoa está triste e fala, nossa, eu estou com depressão. Claro, você vai prestar tanta atenção em uma quanto na outra. Para nós vai ser a mesma atenção. Né? Mas, às vezes, esse tipo de diagnóstico acaba piorando a pessoa. Né? Porque hoje em dia é aquele negócio, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, vou procurar no Google. Daí você vê lá que você tem câncer, que você tem isso, que você tem aquilo. Exatamente. Então isso já fica trágico, né? Então isso piora a tua situação, né? Muitas vezes as pessoas têm que tomar cuidado com isso. É que nem outra coisa que acabou banalizando foi transtorno bipolar. Então, todos nós, todo mundo tem flutuações de humor. Uma hora eu estou mais feliz, outra hora eu estou mais triste, uma hora eu estou mais animado, outra hora eu estou mais cansado. Então, o ser humano tem flutuações de humor. Mas, claro, às vezes a pessoa tem desequilíbrios químicos no cérebro mesmo, que vão afetar isso daí de uma forma maior, né? Daí que se configura um transtorno bipolar. Mas muitas pessoas falam assim, hoje eu tô meio bipolar, né? Brincando assim, eu sou meio bipolar.
Mas não é assim, até porque o transtorno bipolar é uma coisa séria, é uma coisa complicada. Você vê uma pessoa que tem um transtorno bipolar grave, é uma situação bastante complicada. Então não é uma coisa para você se brincar, né? Claro, a gente entende que vai ter uma brincadeira ou outra, mas também é um assunto grave demais para se brincar. Exatamente. É que, quando as pessoas banalizam, elas acabam, acredito que, atrapalhando o diagnóstico mais sério, porque, sabe, é como uma época era muito comum a brincadeira, a piadinha. Ah, eu não tomei meu Gardenal hoje. Por favor, doença convulsiva é séria, não é uma coisa para se brincar, né? Então, a mesma coisa em se falar em depressão, ou hoje eu estou bipolar. É difícil você estar hoje, né? Quer dizer, porque as pessoas não avaliam o nível de sofrimento que um transtorno mental, um transtorno emocional traz, né? Sim, e é justamente por isso que eu gosto muito que tem essas campanhas de conscientização e falar sobre essas coisas, porque a gente se preocupa tanto em comer bem, em fazer exercício e cuidar muito do corpo. Mas cuidar da mente é muito difícil. Né? As pessoas têm uma resistência muito grande. Mas muitas vezes você pode comer super bem, você pode fazer exercício todo santo dia, você pode fazer meditação, você pode fazer yoga, você pode fazer N coisas para o seu corpo. Mas dentro da tua cabeça está aquele turbilhão de emoções e de ideias e você está ficando mal por causa disso. Né? E as pessoas não entendem assim também que a gente trabalha com algumas doenças que são chamadas de psicossomáticas. Ou seja, são coisas que eu tenho na minha mente que vão afetar o meu corpo. Então, coisas como gastrite, que pode virar uma úlcera, fibromialgia, são coisas psicossomáticas. Por causa que está acontecendo dentro da minha mente que o meu corpo vai falar, viu? Está acontecendo alguma coisa errada, para aí. Né? As pessoas acabam indo no médico, tô com uma gastrite, eu vou no médico. Mas às vezes é psicológico. Né? Então tem que ter o trabalho junto, os dois têm que trabalhar. Porque não é porque está acontecendo na tua mente que não é de verdade, né? Porque as pessoas, isso é coisa da minha cabeça. Mas tudo bem, mas se é coisa da sua cabeça, ele é importante igual, ele é de verdade igual, né? Sim, e é tão importante quanto, né? Você cuidar do teu corpo. A gente vê muito, por exemplo, de envelhecimento saudável. Envelhecimento saudável são vários pilares, né? Um deles é exercício, outro é alimentação e o outro é equilíbrio emocional, né? Então, não adianta você trabalhar só um pilar e o outro e deixar o outro mais ou menos. Os três têm que estar igual, né? E isso é para toda a nossa vida. A gente tem que ter essas três regiões da nossa vida muito tranquilas e o mais certas possíveis. Por isso que a gente entra, né? Por isso que o psicólogo vai entrar. Porque você não vai conseguir resolver tudo sozinho, né? Da mesma forma que o nutricionista vai lá e vai ajudar com a alimentação, um personal trainer, um educador físico vai ajudar com a parte do exercício, a gente vai entrar com a mente. Né? Então, trabalhar a mente da pessoa para que ela fique forte, para que ela se sustente no dia a dia. Né? E Elô, essa verdadeira epidemia de casos de depressão e que podem levar a suicídio e tal, existe, quanto que isso é afetado por essa visão moderna, essa obrigatoriedade moderna de ser sempre feliz? Porque, quer dizer, se você está com a cara meio fechada, você está com algum problema. Hoje em dia você é obrigado a ser feliz, né? Até uma questão que o pessoal brinca bastante é do Facebook. Porque no Facebook todo mundo é rico, lindo, feliz, magro, né, super bem. Tá com a pessoa amada sem nenhum problema e tal. Ninguém vai lá no Face e posta que tá triste, que tá mal, que aconteceu isso ou aquilo. Às vezes a pessoa posta lá que tá em luto, né, coisas assim. Mas é muito mais difícil do que situações que a pessoa tá super bem. Então, para pessoas que já estão passando por problemas, seja separação, seja perda de alguém, seja o que for, e ela começa a ver essas coisas, isso acaba piorando, porque daí ela inevitavelmente vai comparar a vida dela e a situação dela com a situação daquele outro. E às vezes o outro está numa situação terrível, mas ele só está querendo parecer que ele está bem. Né? Isso acontece muito quando as pessoas estão se separando, por exemplo. A pessoa vai lá, separa, seja um relacionamento de anos ou de pouco tempo, e começa lá a mexer no Facebook do outro. Porque ele está com outro, porque ele está numa festa. Mas vai saber se ele só não está querendo parecer aquilo. E daí você se machuca. Você vai lá e cutuca a ferida. Então isso afeta muito, por causa que você nunca sabe como está a vida do outro. Mas você acaba comparando. E tem uma inveja, né? Tem aquela questão muito grande de comparação.
E isso não é nada saudável, né? A gente realmente parece que tem que ser feliz o tempo todo, mas ninguém é feliz o tempo todo. Todo mundo tem alguma questão que precisa trabalhar, ninguém vai estar 100%, né? E muito menos o tempo todo. A pessoa que fala, eu sou 100% feliz, está mentindo, provavelmente. Exatamente, está enganando alguém, né? E está se enganando, na verdade, também, né? Porque são pessoas, assim, que têm uma dificuldade em perceber que existe um problema, né? Algum problema vai ter, e isso é normal. Né? A questão não é o problema, é como você trabalha com ele, né? Sim, não adianta a gente ignorar o problema, né? Tem uma tirinha que eu vi uma vez lá, que cada um tem que aprender a viver com o seu monstro. Daí era uma menina com um monstrinho do lado, assim, sabe? E é justamente isso, é você abraçar aquilo e enfrentar aquilo, né? E não deixar ele ali atrás de você te incomodando o tempo todo. É você perceber, eu tenho isso, eu tenho que resolver, né? E se não resolver, pelo menos aprender a viver com isso, né? Porque às vezes tem situações que a gente não consegue resolver 100%. E isso a gente tem que ser realista também e perceber, olha, esse problema aqui não vai ser resolvido tão cedo, mas a gente pode aprender uma outra visão, né? Uma outra forma de ver esse problema para você lidar com aquilo, para não ficar te incomodando tanto. Tá aí, com essa receita aí genérica de bem-estar fantástica, quer dizer, né, viva a sua vida o melhor possível e não fuja dos problemas. Eu agradeço demais a tua participação, ajudou muito, foi um prazer te receber e eu vou te explorar outras vezes, pode ter certeza. Obrigada, estou à disposição. Eu que agradeço. E no próximo bloco, a gente vai ver, mais uma vez, atendendo a inúmeros pedidos, a apresentação da cantora Kelly Rosa, pontagrossense, que esteve aqui fazendo um show no nosso programa, junto com a mãe dela, que é professora de música. Enfim, aguarde aí, não saia daí que você vai ver. É um instante só.